Boa tarde, meninos. Esse é o primeiro conteúdo de matemática do segundo ano, que é sobre matriz. É um conteúdo tranquilo, né? Só basta ter um pouco mais de atenção. Então, primeira coisa, né? Qual que é a definição? Matriz denomina-se matriz uma tabela retangular formada por uma M linhas e N colunas, ou seja, uma certa quantidade de linha e uma certa quantidade de coluna. Então, uma matriz ela pode ser formada por nomes, por idade, né? Por números. Então, essa aqui é uma matriz. Todos esses exemplos aqui são matriz. Que tem isso aqui é chamado de linha e isso aqui é chamado de coluna. Então, essas matrizes, elas têm tamanhos. Os tamanhos dela, primeiro você fala o número de linhas e depois o número de colunas. Quantas linhas que tem essa matriz? Ela tem 2 linhas e 2 colunas. Então, é representada assim, ó, 2 por 2, 2 linhas e 2 colunas. Essa aqui, ela tem 2 linhas, porque linha assim na horizontal, coluna na vertical. Então, essa aqui tem 2 linhas e 3 colunas. Essa aqui tem 1 linha e 3 colunas. Essa aqui tem 3 linhas e 1 coluna. Quando é assim, que só tem uma linha, esse aqui é chamado de matriz linha. E quando só tem uma coluna, é chamado de matriz coluna. Como que funciona a representação, né? Os números que aparecem são chamados elementos. Então, cada componente desse aqui são chamados de elementos. Como que nós classificamos esses elementos? Então, a gente classifica ele dependendo da posição. Por exemplo, esse aqui, ó, número 3, ele é um elemento que ele está na primeira linha e na primeira coluna. Esse elemento aqui, ó, o menos 1 é um elemento que está na primeira linha da quarta coluna. Esse elemento, ele está na terceira linha, tá vendo? Em qual coluna? Na terceira coluna. Vamos pegar esse elemento, ele está na terceira linha da primeira coluna. Então, essa representação, a gente vê muito essa representação, né? A e J, alguns livros vêm B e J. Então, o I representa linha e o J coluna. Então, por exemplo, vamos pegar aqui. Qual é o elemento que está aqui, quando está aqui? 1. Então, é 1 de linha e 1 de coluna. Qual é o elemento que está na primeira linha e na primeira coluna? É o número 3. Primeira linha, primeira coluna. Qual é o elemento que está na segunda linha da primeira coluna? Ó, segunda linha, primeira coluna, menos 5. Qual é o elemento que está na terceira linha, primeira coluna? 1, 2, terceira linha, primeira coluna é o número 3. Qual é o elemento que está na primeira linha da segunda coluna? Número 2. Qual é o elemento que está na terceira linha, na quarta coluna? Terceira linha, quarta coluna. 1, 2, 3, 4, menos 2. E assim você vai olhando para você ver a representação dos elementos. E você pode escrever uma matriz também. Depende do exercício, né? De como você vai escrever. Por exemplo, aqui está assim. Quando você vê alguma coisa, mesmo que está assim, ó, escreva uma matriz, né? Que tenha essa sentença. Que sentença é essa? Ele quer uma matriz 2 por 2. O que isso quer dizer? Que tem 2 linhas e 2 colunas. E como que eu vou formar os valores que está dentro dessa matriz? Ele está falando que é para somar o número de linha com o número de coluna. Então, vamos lá, vou reescrever aqui para ficar mais fácil. Ele falou que é uma matriz AIJ 2 por 2. Então, que tem 2 linhas e 2 colunas. Deixa eu olhar aqui. E que os elementos é formado pela soma de I mais J. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou escrever uma matriz genérica, que vai ter quantos elementos? 4, que 2 linhas e 2 colunas. 2 linhas e 2 colunas. Então, esse elemento vai ser o elemento que está na primeira linha da primeira coluna. Esse aqui vai estar na primeira linha da segunda coluna.
Esse aqui vai estar na segunda linha da primeira coluna, ó, segunda linha, coluna 1. E aqui vai ser um elemento que vai estar na segunda linha da segunda coluna. Aí fiz a matriz genérica. Agora eu preciso construir os valores. O que ele falou? Que os valores é pegar o valor de I mais J, o valor da linha com a linha da coluna. Qual é o valor da linha? 1. Qual que é o valor da coluna? 1 também. Então, quando você faz 1 mais 1, 2. Linha com coluna, então aqui vai ser 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. 2 mais 2, 4. Construiu minha matriz que tinha aquela sentença lá atrás. Aqui ele me deu outra matriz. O que ele falou? Ele quer uma matriz chamada de B, né? Que tenha 3 linhas e 2 colunas. Então, de novo, né? Primeiro, o mais fácil é construir a matriz genérica. Tenha 3 linhas, então já vou colocar 3 linhas. E 2 colunas, então vou colocar 2 colunas. Aí eu vou posicionar. Esse elemento vai ser um elemento que está na primeira linha da primeira coluna. Aqui vai estar na primeira linha da segunda coluna. Aqui ele vai estar na segunda linha da primeira coluna. Ó, segunda linha, primeira coluna. Aqui ele vai estar na segunda linha, na segunda coluna. Aqui ele vai estar na terceira linha da primeira coluna. E aqui ele vai estar na terceira linha da segunda coluna. É só questão de posição, como se fossem carteiras enfileiradas. Agora eu preciso construir os valores. O que ele falou? Que é para pegar, fazer o valor de I mais J. Agora eu não vou construir tão rápido igual lá em cima, porque nós vamos colocar os valores. Então eu vou colocar o elemento A11. Eu vou pegar o valor de I, que é 1, que é o valor da linha, mais e somar com o valor da coluna. Depois o próximo elemento, que é o A12, eu vou pegar o valor de I ao quadrado, o valor da linha, que é 1, mais o valor de J, que é 2. Aqui no segundo, o valor de A21, vou pegar o valor de I, que é 2, mais 1, que é o valor de J. O A22, vou pegar o valor de I, que é 2, elevar ao quadrado, mais o valor de J, que é 2 também. O A31, vou pegar o valor de I, que é 3, lembrando que sempre linha, depois coluna, e somar com o valor de J, que é a coluna 1. Depois vou pegar aqui o valor, vai ficar 3, 2, né? Então vai ser 3 ao quadrado mais 2. E aqui vou puxar um rabinho aqui e vou resolver essas continhas. Então, no lugar de A1, 1 ao quadrado é a mesma coisa de 1 vezes 1. Então, 1 vezes 1 é 1, mais 1, 2. Então, aqui em cima vai dar 2. Então, o elemento A1, o elemento que está na linha 1 e na coluna 1 é o valor 2. Depois, vamos pegar o A12, o elemento que está na linha 1 da coluna 2, né? 1 ao quadrado, 1. Mais 2, 3. Aqui, o elemento que está na linha 2 com a coluna 1. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Aqui, 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. E 3 ao quadrado, 9, mais 2, 11. Então, aqui eu construí a minha matriz que tinha por essa sentença aqui. Pessoal, não vou fazer um vídeo muito longo.
Se vocês ainda ficarem com dúvida, vocês me falam que eu construo outro vídeo para vocês com mais exemplo, porque senão fica difícil para vocês carregarem. Eu vou colocar no YouTube, né, para não precisar de vocês ficarem enchendo o celular de vídeo.